Olá, esse é o MNCast, o podcast da Menezes Nibel Sociedade de Advogados. Você pode acompanhar os episódios do nosso podcast pelo YouTube e pelo Spotify. Hoje eu convidei para um bate-papo sobre burocracia e atividades econômicas o Marcelo Martins, arquiteto e urbanista com ampla atuação e reconhecimento aqui no estado. Marcelo, conta um pouco para a gente tua trajetória profissional, a tua atuação e como isso te credenciou a ser um dos principais nomes aí no mercado para tentar destrinchar, compreender a legislação urbanística, né, dos grandes municípios e que envolve esses projetos mais interessantes aí que a gente está lidando. Sim. Bom, obrigado, Pedro, pelo convite. Acho que parabéns pela iniciativa do Menezes Nibor. Acho que ter espaços para discutir os mais amplos assuntos da cidade, acho que é super pertinente. Ah, eu fico um pouco preocupado quando tu diz que eu sou uma das referências para tentar destrinchar a legislação urbanística, porque isso não é falsa modéstia, eu realmente não sou. Eu sou incompetente a fazer isso. Então, talvez nós tenhamos problemas bem graves em relação a isso. Quer dizer, se eu tenho larga experiência, isso é verdade. Eu me formei arquiteto aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, já faz quase 20 anos. Trabalhei em alguns escritórios da cidade, sempre produzindo projetos de edifícios comerciais, residenciais. Trabalhamos para quase todas as grandes consultoras da cidade nesse período. Há pouco mais de 15 anos, eu abri com o Schneider o escritório, a Schneider Martins. Desenvolvi também uma série de projetos ali. Tive uma carreira curta no poder público, fui secretário de desenvolvimento urbano do município. De Florianópolis. De Florianópolis, fui diretor de planejamento urbano também. Então, vivi de perto os dois lados dessa mesa, assim, que eu acho que é uma experiência legal, interessante e que poucas pessoas E daí, de têm repente, quando tu saiu... Bom, enquanto estavas na prefeitura, tu fazia o atendimento para colegas da Sim, arquitetura e sim. para empresários, empreendedores de forma geral, tentando, né, resolver esses problemas, essas dores aí do setor econômico, mas depois tu se desligou da prefeitura, de repente o mercado passou a te acionar para, né, porque, enfim, entender, compreender, tentar destrinchar sob Sim, uma perspectiva mais técnica essas sim. amarras Eu acho que jurídicas, né? isso eu acho que isso eu não nego que seja uma qualidade, assim. Quando a gente vai para o setor público e faz nele uma abordagem, tenta ter nele uma abordagem mais técnica, que foi o meu caso, quando a gente sai dessa experiência, o mercado reconhece em ti uma referência nessa área. Se eu fosse um político, possivelmente eu sairia de lá e ia ter que fazer outra coisa da vida, ia abrir uma padaria, porque eu não saberia fazer, não saberia atuar no segmento em que eu atuo. Então, nesse sentido, eu acho que sim, foi super positiva a experiência. Estar do outro lado da mesa faz tu entender que algumas lógicas inerentes ao setor público são diferentes da iniciativa privada. A gente tem, às vezes, uma tendência de estar aqui batendo e dizendo que está tudo errado. E quando tu vai para o outro lado, tu vê que tem coisas erradas, é evidente que tem, mas também tem excelentes servidores, gente abnegada que está lá lutando por melhorar os processos internos, por melhorar a qualidade do serviço público. E passa a compreender, entender o porquê de algumas, né, algo que a gente Entender aqui na até iniciativa privada limitações. taxava como amarra, como Sim, gargalo, mas de sim, repente tu entende sim, lá, né, o sim. porquê daquilo, né? Eu tinha uma conduta que é assim, eu sempre sento na cadeira todo dia tentando dizer sim, né? Acho que essa tem que ser a conduta. Como é que eu olho para a legislação? Como é que eu olho para a interpretação do que está escrito lá e que serve de guarda para o nosso trabalho para permitir dizer sim? Né? Óbvio que às vezes não é possível, às vezes a base legal não permite fazer determinadas coisas. Mas ter um olhar positivo sobre os processos e até assim interpretar o que está escrito, eu acho que isso é um passo bem importante e às vezes a gente consegue, às vezes não, mas interpretar o que está escrito na legislação com foco no que ela realmente queria atender. Sim. Não olhando vírgulas, esquece as vírgulas, esquece os parafusos. Qual era a essência do que o legislador estava tratando? Qual era a pretensão dele quando colocou? Isso eu tenho dito bastante, até as normas urbanísticas, eu acho que provavelmente como qualquer lei, elas têm que ser lidas à luz do que ela quis tratar e não das suas pequenas fragilidades.
né? E às vezes a gente vê na cidade, de um lado e de outro, as tentativas de se tentar se apegar aos detalhes, às vírgulas, às pequenas coisas, e não à essência da lei. Marcelo, a gente trabalha em parceria com alguns clientes e com frequência trocamos figurinhas, né? Telefonema, encontro, Sim. almoço, WhatsApp, para tentar, enfim, compreender né, e entender algumas... Buscar soluções. Exatamente. Sim. Eu não sei se tu compartilhas essa impressão que eu tenho, mas me parece que a legislação urbanística nos últimos 10, 20 anos, talvez, se a gente puxar o Estatuto da Cidade para cá, ela ganhou muito em complexidade, né? Sim, sem dúvida. Eu não atuava na área antes disso, mas assim, dá para ver pelo que a gente percebe nos procedimentos anteriores, nas situações anteriores, que era mais simples, sabe? Claro. A legislação que disciplina uso e ocupação do solo, desenvolvimento de atividades econômicas, era algo bem mais enxuta e algo até matemático, assim, pode, não pode, se resolvia, né? Sim. E não tinha... E, de repente, com o Estatuto da Cidade, esses instrumentos que foram sendo desenvolvidos ou que foram sendo, né, institucionalizados. Vêm de outros municípios, eles acham que é uma boa e colocam lá. E isso atrelado a uma obrigação dos municípios agora revisarem seus planos diretores a cada 10 anos. A gente está, na grande maioria dos municípios aqui de Santa Catarina, na primeira ou na segunda revisão. Sim. Eles têm que incorporar esses instrumentos e daqui a pouco o mundo novo se abre para todo mundo, para os técnicos que eram antigos, que não estavam talvez adaptados, para o empresariado. Como é que tu avalia assim, esse movimento? Tu sabe que tu foi brilhante. Assim, essa é a melhor pergunta que tu poderia fazer. E no melhor momento, porque assim, muitas vezes quando a gente está discutindo um plano diretor, a gente está lá naquele confronto, nas audiências públicas, etc., que são espaços de confronto, não sobra espaço, não sobra ambiente para uma discussão serena, né? E agora a gente consegue se afastar um pouquinho do problema, olhar mais de longe e enxergar algumas características. Assim, eu vou simplificar, olhar só para Florianópolis, mas vale para quase todas as cidades médias e grandes brasileiras. Assim. O plano diretor que a gente tinha lá em 86 e depois o plano diretor de 1997... como em quase todas as cidades médias e grandes brasileiras, ele eram planos prescritivos. Ele presumia uma fórmula matemática de uma cidade perfeita. E isso era, obviamente, mais simples, né? O plano de 2014, com todas as suas qualidades e os seus defeitos, mas o que ele fez? Ele olhou para o Estatuto da Cidade, ele olhou para as melhores práticas, ele olhou para um consenso mais ou menos internacional de uma ideia de cidade que não era aquela prescritiva, né? Uma cidade de uso misto, uma legislação que busca proteger conceito, a paisagem natural, a paisagem construída. Em conceito, sem dúvida, para mim o plano diretor estava alinhado com as melhores práticas como conceito. Sim. Quando ele foi para a prática, eu acho que ele conseguiu estabelecer uma miscigenação de usos maior do que tinha antes. Sim, sem dúvida. Conseguiu esclarecer... Entregou uma proposta melhor em Entregou muitos aspectos, uma proposta melhor em muitos aspectos, mais atual. Sim. E talvez tenha pecado em um ponto que eu acho que ele não teve fôlego para chegar, que é a ideia de concentração de ocupação versus espraiamento. Sim. Ainda que isso estivesse no conceito, ele não fez isso. Sim. Plano de 2014... Os anexos. Ele restringiu a ocupação. Então, assim, traduzindo pro leigo, no texto da lei havia essa intenção de adensar determinados espaços para, com isso, conter o que se chama de espraiamento da cidade, né? A conversão de novas áreas em espaços urbanizados. Né? Isso é especialmente importante e inteligente numa localidade que tem que lidar com essas, né, num ecossistema delicado, com ambientes protegidos e coisas do gênero. É common sense, tá? Todo mundo tá achando essas coisas. Hoje Hoje é essa tônica melhores atual. Práticas... Aquelas cidades americanas que a gente vê em filme, né, extensas, de Los Angeles, subúrbio, o sujeito mora 2 horas, né, do centro, pega uma highway de 10 pistas, isso já é página virada. Essa estratégia... Hoje é concentrado. Isso aí. Hoje e o que é interessante... Então, na lei ele dizia isso. Né? Ó, vamos criar centralidades, né, de usos mistos e tal. E ele não teve fôlego para fazer. Só que nas tabelas, nos anexos do zoneamento, de usos e índices urbanísticos, isso não estava bem sincronizado, né? Me parece. Sim. E o que é interessante, e aí é por isso que é legal olhar mais de longe o problema,
O plano de 2014 ele era um plano híbrido. Ele estava do interstício de um momento. Ele não conseguiu atingir todos os objetivos dessa estratégia. Quer ver uma outra coisa que tinha em 2014? Exigências mínimas de vagas de garagem. Isso é rescaldo do 97, do 86, do Código de Obras. Isso ainda é um filho que ficou nesse processo. Se tu for conversar com o autor do plano, lá com o professor Dalmo Vieira Filho, ele é contra isso. Como ele certamente defenderia a concentração e não o espraiamento. Mas houve dificuldades da cidade de conseguir levar adiante esse conceito. De assimilar. Mas eu também, assim, até entendo isso. É plenamente compreensível. Uma ruptura e trazer algo totalmente novo é dificílimo, o né? O plano diretor de 2014, ele tem faz um movimento possível, méritos. né? Ele faz um movimento possível. E é isso, eu acho que é isso que a gente tem que entender num processo de construção de legislação urbanística. Assim. Primeiro, é processo, não é produto. Perfeito. Segundo, a gente vai aprendendo com um acerto e erro. A gente vai testar instrumentos. E alguns não vão dar certo. A gente pode olhar para melhores práticas. A gente olha para fora, vê o que está sendo feito lá de novo e que funciona, tenta incorporar ou adaptar a nossa realidade, mas pode não dar certo. É isso aí. Né? E alguma coisa pode dar, então a gente vai... É um processo, né? É um processo, não é um produto. É um processo contínuo de aperfeiçoamento, o qual Florianópolis, como os outros municípios, está passando. Então, não está tudo errado e não está tudo certo. É um processo que estamos caminhando. E, igualmente, São Paulo viveu isso brutalmente. O Rio de Janeiro, os planos diretores... imagina a complexidade de lidar com legislação urbanística no Rio de Janeiro, né? Então, Marcelo, a gente tem em 2014 aqui uma primeira revisão pós-Estatuto da Cidade do nosso plano diretor. Que era um plano diretor de 97, quer dizer, na verdade... bastante desatualizado. Na verdade, Florianópolis tinha uma situação bem peculiar, né? A gente tinha um plano diretor do Distrito Sede, de 97, que era a parte central e continente, e um mais antigo, de 85, que chamava Plano Diretor de Balneários. Isso, então a gente convivia com as praias. Né, com duas normas, vamos assim dizer, que... Sim, similares, né? E daí, em 2014, a gente condensa isso tudo, vale uma única lei para todo o território da cidade, Florianópolis. Isso. Né? Em alguma medida, assim, mantendo a linguagem de 97, mas tentando incorporar uma série de novidades. Em geral, os conceitos que foram trazidos pelo Estatuto da Cidade. Estão todos lá. E, assim, com outros acréscimos, eu diria, né? Toda a questão de preservação do patrimônio cultural, bastante extenso dentro do nosso plano diretor, né? Sim. As questões relacionadas ao meio ambiente também ali, talvez, né? Mas, enfim, 2014, então, a gente teve essa revisão, foi entregue, e um processo bem conturbado, que foi questionado judicialmente. Ficamos no limbo aqui por uns 3, 4 anos. Sim. Até que, ali por volta de 2020, salvo engano, 2018, foi reafirmada a validade dele. É esse plano que está valendo. Decisão do Supremo. STJ. Do STJ. Superior Tribunal de Justiça. Aí, a gente começou, depois de estabilizada essa situação, a pensar na revisão. Né? Que é essa que está aprovada agora, que está valendo, que foi recentemente aprovada. Que tem uma coisa bem interessante. Faz uma leitura pra gente no geral, assim. Se tu pudesse fazer uma radiografia agora macro, tá? A tua avaliação sobre o nosso plano diretor de Florianópolis atual. Como é que tu lê ele, assim, no geral? Assim, De novo, assim, eu vou desmembrar em duas coisas, porque eu acho que é legal sempre a gente olhar essa trajetória mesmo. Processo e produto. Então, o processo de revisão do plano, que culminou com a lei que está vigente, ele foi absolutamente exemplar. E tanto foi exemplar que, diferente das experiências anteriores, não judicializou, ninguém contestou a validade das audiências. O prefeito Topazio estava engajado, ele participava de todas as audiências. A equipe inteira, inteira, na verdade, né? A Beatriz Kowalski pela Floran, o superintendente do IPUF, todos eles iam a todas. Sim. Né? Isso já é um ganho tremendo para a cidade. Quer dizer... Todas as autoridades sentarem, né? E ouvirem a queixa. Sentaram, e não houve nenhuma contestação sobre o processo de participação. Nós não sabíamos fazer isso até um ano atrás, e agora a cidade mostrou que sabe fazer bem feito esse processo. Então, só isso já seria um legado gigantesco, uma baita entrega, coisa que a gente tem que usar como referência, paradigma para as próximas revisões. Não posso reduzir em nada essa régua do que a gente tem que atuar em termos de divulgação do trabalho. Então, sobre o processo, acho que absolutamente irrepreensível, o melhor que eu já vi feito na cidade, certamente o melhor processo de participação do Estado de Santa Catarina e referência para o país. Como produto, o que ele pegou? Ele pegou o plano de 2014, coletou informações com as pessoas, com a população,
Ouviu o setor econômico. Ouviu o setor econômico, ouviu A todo queixa mundo. de todo mundo. Ouviu todo mundo. As dores de todo mundo foram ouvidas. Ouviu o setor técnico interno, todas as dores internas, como é que eu faço para ter uma revisão de uso ou uma revisão de uma área de preservação que não tem essa característica. E se criou instrumentos para lidar com quase todas as dores. Excelentes instrumentos. Ele se dedicou a corrigir problemas da lei original de 2014, é isso? Num primeiro momento, sim. Ele corrigiu diversos problemas da lei de 2014. Ele é um aprofundamento da lei de 2014. Por E exemplo, aquela coisa que a um gente clássico, falou né, que- Marcelo? Vamos Vai lá. situar aqui os nossos ouvintes. Um clássico. Os mapas de zoneamento em 2014, zoneamento esse mapeamento que vai distribuir diferentes áreas da cidade e para elas atribuir determinados potenciais construtivos e de uso. De repente, ele também incorporava informações ambientais e pretendia mapear as áreas protegidas. Sim. Então, o mapa de zoneamento, com frequência, a gente via desenhado como área de preservação permanente, às vezes um espaço que não tinha de preservação permanente nada. Ou o contrário. Um loteamento super... Ou o contrário, que também é super temerário. Né? Áreas urbanizáveis, mas que deveriam ter sido demarcadas Protegidos. como espaços protegidos e que não há Sim. nem controvérsia sobre. Sim. Né? E como resolver isso? Batia lá na porta do Chora, servidor, né? do analista, Chora. um interessado Isso, com um problema. Gente, vocês pintaram aqui como área de preservação permanente o lote da minha casa, hoje eu não consigo reformar ela. Né? Sim. Como resolver um problema desse, por exemplo? Sim. Na verdade, a inserção de áreas de preservação num plano diretor, Florianópolis foi bem pioneiro nisso, se eu não me engano, em 86, acho que em 70 e alguma coisa a gente já tinha isso, e ninguém fazia essa inserção. Na época apareceu um avanço, só que esse avanço é uma faca de dois gumes, assim, porque de um lado parece bom... Dá previsibilidade. Dá essa previsibilidade, esclarece para as pessoas onde tem área de preservação. Por outro, esses dados têm que ser confiáveis. Esses dados têm que ser seguros. Precisos, sob pena de cometer um monte de injustiça, a maior e a menor, sob pena dos órgãos de controle estar de cabelo em pé porque tu não está fazendo teu papel, que é proteger as áreas que tu deve proteger. Sim. Né? Então, o que inteligentemente o plano atual fez? Ele manteve lá esses mapas das áreas de preservação, até porque eu acho que ele entendeu que o caos seria gigantesco se ele resolvesse se ele recuasse nessa decisão, que já é uma decisão consolidada, estabilizada na cidade. Mas ele criou dispositivos no texto da lei que permitem a rediscussão segundo critérios objetivos no caso a caso. Me dá o estudo técnico para cá, eu avalio e realmente naquela exceção eu tenho instrumentos para reconsiderar, para corrigir. No mundo ideal, cada vez que tu faz uma análise dessa com dados primários, tu deveria estar realimentando os mapas, atualizando eles conforme com bases cadastrais mais precisas, né? Mas isso é aquelas recomendações para futuros trabalhos, assim, a coisa que provavelmente a gente vai viver nos próximos anos como um dos legados desse plano para os próximos. Então, tá, ele se dedicou a corrigir esses problemas que existiam na legislação anterior e também estruturou uma série de incentivos que antes a gente não via, né? Como é que isso foi feito, assim? Se há uma crítica nesse ponto? Lembra que em 2014, a coisa que ficou faltando, aqui a gente falou sobre isso, foi o adensamento versus o espraiamento? Sim. Agora eles tentaram corrigir isso. Vou liberar um adensamento maior do que tinha no plano anterior. Isso foi feito. Mas vou fazer como? Com alguma seletividade. Então, vou liberar adensamento quando o empreendimento for de interesse social, vou liberar adensamento para o uso misto, vou liberar adensamento mediante determinadas condições, edificações sustentáveis, enfim. Existe uma série de incentivos previstos agora que concedem benefícios de poder construir mais. O que talvez também seja uma coisa que a gente... Então, temos uma cidade mais densa do que a gente tinha no plano diretor anterior e isso a gente vai ver nos próximos anos. De novo, vai dar 100% certo? É claro que não. Nós estamos testando estratégias urbanas. Vai dar certo em um lugar, vai dar errado em outro. E provavelmente, se ninguém resolver jogar tudo fora e for inteligente ao ponto de olhar para o passado num sentido que lhe traz subsídios para melhorar continuamente, o próximo plano diretor vai, de novo, corrigir pontualmente. A tendência, aliás, é que a gente tenha planos diretores
que não façam mais grandes revoluções, mas que vão apertando parafusos, corrigindo pequenos. Provavelmente em sociedades mais desenvolvidas que as nossas, que a nossa, em que o planejamento urbano já está estabelecido, em que o crescimento também já não é tão grande, tu não está mais do dia para a noite, aqui é 8 pavimentos, aqui é 2, outro dia é 6, outro dia é 3. Não. Aí nós estamos aprimorando, regulando a máquina. E me parece que essa seria uma estratégia mais adequada para os próximos anos. Eu acho que o desafio, não vou tratar como problema, porque eu não saberia dizer ou fazer uma avaliação negativa disso, mas um grande desafio é que esses incentivos não estão todos já disciplinados de forma completa na lei do plano diretor, né? Sim. E eles estão demandando regulamentações posteriores. Sim. Né? Isso eu acho que a gente vai ter que olhar também com um olhar crítico. E eu, no começo do desenvolvimento desse plano, fui bastante crítico em relação a uma... Ele estava sendo vendido como uma simplificação de proposta, tanto que ele tem um número bem menor de artigos do que o anterior, mas ele demanda tantas regulamentações que o documento como um todo acaba muito mais extenso. Está muito mais complexo. Muito mais complexo que aquilo que tu falava antes. Complexo e destrinchar. O sujeito que quer desenvolver, por exemplo, um projeto em determinada área, né, e compreender todo o potencial construtivo e de uso dele, hoje em dia tem que fazer um exercício muito mais sofisticado para chegar, para alcançar, né, esse quadro final do que tinha que fazer em 97, onde era mais matemático o negócio. Para teres uma ideia, o plano diretor foi instituído, se eu não me engano, em maio do ano passado. Nós estamos quase em outubro. A cada 2 semanas foi editada uma norma regulamentadora dele. Desde que ele saiu até agora, nós tivemos a cada 2 semanas uma nova norma regulamentadora. Então, hoje nós já temos uma documentação extensa, complexa, difícil. A lei, em termos absolutos, ficou quantitativamente mais enxuta. Porém, a lei sim, só que as regulamentações não. Em conteúdo está muito mais complexa. Muito mais complexo, exigindo muitos pareceres específicos, enfim. A minha impressão, voltando ao que tu tinha tratado, é que a gente vai fazer esse olhar crítico e em algum momento a gente vai resolver trazer para dentro da lei determinados elementos que hoje estão em decretos, que hoje estão em normativas, e que não são coisas que... Eu entendo perfeitamente a existência de decretos e normativas para as coisas que é muito mais fácil, para coisas que tu queres testar, que tu queres ajustar, que tu quer ter essa flexibilidade normativa. Uma liberdade e dinamismo para tu conseguir... Isso. O que não pode é a essência do plano estar baseada em decretos e normativas. Se há um plano, e eu acredito que há, ele tem que funcionar independente dessas normativas, porque amanhã vai mudar. Sim. Né? Então, eu acho que a futura revisão deve sopesar esses dois elementos. Marcelo, mas daí isso não nos traz um problema possível na frente, que é o seguinte. Se antes era mais matemático tu construir, e o empreendedor aí, o mais antigo, né? Até tinha um modo de funcionamento assim, do seu negócio que era, né, bem característico daquele período, assim, a forma como montava um processo, um requerimento, como despachava e como, né? Hoje em dia já é bem diferente. Então, hoje em dia, se a gente quer, por exemplo, validar alguma proposta de implantação, tem que mostrar muito bem demonstrado, porque eu, pelo menos, não conheço, né, ferramentas que consigam entregar essa análise bem explicada, vamos assim dizer, de quais parâmetros e índices estão sendo utilizados. Sim. Tem que mostrar isso super bem mostrado, super bem justificado, esclarecido, facilitar, ajudar o trabalho do analista, né, da prefeitura ou dos servidores que vão passar por isso, para eles compreenderem aquela proposição. Isso vai ter que ser validado, que pode haver uma margem de subjetividade, de repente, por parte do poder público para fazer essa avaliação, se está certo, se não está. O referencial pode ser diferente. Entendimentos, né, da prefeitura podem ser diferentes do mercado. Sim. Né? Tem muita variável. E desse jeito é fazer um investimento um investimento significativo, num projeto significativo, estrutura um processo já diferente, de forma diferente do que se fazia no passado, né? Mas, assim, isso ainda não vai blindar ele, sabe? Quando é necessário segurança jurídica depois para seguir investindo. Se alguém discordar, um vizinho discordar, uma entidade, né, que é contrária, que resiste àquela implantação, ela vai buscar e pode eventualmente encontrar pontos aqui de discussão, né, para tentar travar esse investimento. Como é que fica a segurança, assim? Sob o ponto de vista econômico, eu acho que esse plano gerou 2 problemas graves que a gente vai ter que aprender a conviver e eventualmente saná-los.
Um problema grave, tu colocasse muito bem, é a insegurança jurídica. Eu brinco lá no escritório que os estudos são estudos 4D, que a gente faz. Os estudos de viabilidade que a gente desenvolvia agora são 4D. Porque são tantas variáveis possíveis que tu inclui ou que tu exclui que alteram brutalmente o resultado, sujeitas a normativas que ainda nem estão redigidas, que é muito difícil tu estabelecer a viabilidade econômica de um empreendimento. É muito complexo fazer isso. A segunda coisa, que eu acho que também é um problema, tem a ver com uma concentração de mercado. Quer dizer, na hora em que os estudos se tornaram tão absurdamente complexos, eu limitei o mercado, o setor econômico, a 3 ou 4 empresas que têm fôlego para desenvolver estudos mais complexos, a 3 ou 4 empresas de arquitetura locais e não de fora, que têm experiência de lidar com o case Florianópolis, que é único. Então, a gente vai ter que dar um jeito de resolver esse problema. Tanto da segurança jurídica, essa ideia dos incentivos ela nos deixa um pouco frágil. Se tu for, assim, para o público mais leigo entender, vamos imaginar assim, tu pede uma viabilidade qualquer de um terreno em Ingleses, que apareceu lá, que tu podes construir 4 andares. A depender de determinadas situações, eu posso estar em 9, em 10 andares. Então, é tão brutal a diferença entre o que eu tenho escrito na minha lei mestre de partida e o que eu posso conseguir com incentivos, a depender de uma série de circunstâncias, que quem compra o terreno fica numa saia super justa, porque a viabilidade econômica, aqui ela não funciona, aqui ela funciona. O que eu faço nesse meio? Né? Vou atuar nesse mercado ou vou privilegiar um mercado em que eu tenho mais segurança jurídica? Né? Então, esse é um desafio e é um problema da lei, sem dúvida. E a gente aqui em Florianópolis tem ainda uma situação super peculiar, né, Marcelo? Que é esse controle externo, assim, da atividade administrativa, estou me referindo, mas com foco nesses empreendimentos, projetos de desenvolvimento econômico de modo geral. Tem um Ministério Público, né, super atuante, um judiciário que revisa ou não se furta de revisar autorizações e aprovações, né, sem muita deferência, vamos assim dizer, para a análise que é feita pela administração pública. Sim. E, assim, investir num cenário de tanta insegurança jurídica, assim, é complicado. Eu ouço muito isso, assim, de reclamação do setor, de players do setor, dizendo que em Florianópolis não é difícil, não dá, alguns nem querem entrar aqui por conta disso. A gente vê tudo acontecer na região do Vale do Itajaí, por exemplo, e aqui nada pode, tudo é questionado, tudo trava. Sim. Então a gente ainda tem esse componente institucional adicional para agregar no nosso cenário econômico. Acho que, em geral, as capitais, onde os órgãos de controle estão, inclusive fisicamente, elas naturalmente têm uma vigilância maior. Né? Florianópolis, historicamente, também, historicamente, nós tivemos problemas, nós fizemos errado, voltamos atrás. Né? A cidade teve que aprender com isso e sim, nós temos esse problema. Os negócios, vou pensar aqui numa aprovação de um loteamento, parcelamento do solo. Parcelamento do solo em qualquer outra cidade média de Santa Catarina, o processo de aprovação leva 2 anos. Em Florianópolis, a gente tem no mínimo 5, 6, 7 anos. Então, e o resultado disso, né? O resultado dessa demora, desse custo, vamos assim dizer, né? da burocracia, no fim das contas, é o incentivo à clandestinidade, né? A ocupação irregular, desenvolvimento irregular, ou espontâneo, pelo menos, da cidade, não planejado, não é isso? Parece assim que a gente tem uma legislação que, a pretexto de ser simplificada, tornou a coisa mais complexa, né? E isso acaba, talvez, até reforçando aquele movimento que a gente queria evitar, que era alijar a parte expressiva do mercado para a regularidade, né? Acaba incentivando isso, muitas vezes, né? Sim, acho que, de um lado, respinga na ocupação irregular do território, nós somos campeões nisso, né? E aí depois tem que ficar fazendo reurb em tudo quanto é lugar da cidade para passar a vassoura e remendar uma coisa que não devia ter chegado nesse ponto. E, de outro lado, não necessariamente a nossa cidade, tratada com esse rigor em termos de procedimento, ela não é melhor que as outras cidades. O resultado da arquitetura e do planejamento urbano de Florianópolis não é melhor do que as outras cidades médias que estão de Santa Catarina,
sobretudo do norte A catarinense. regulação tem que ser inteligente, no fim das contas, né? A regulação urbanística. É isso A aí. gente teve a oportunidade de trabalhar em alguns projetos aqui de revisão, né, Marcelo, de código de obras em conjunto. E a tônica foi justamente essa. A nossa leitura, os códigos de obras das cidades catarinenses, via de regra, são nessa segunda geração, terceira talvez, de legislação urbanística. Eles ainda seguem naquela pegada bem tradicional, convencional, prescritiva, né? De dizer a altura da porta, do pé direito, quantidade de janela, dimensão de janela. Sim. Acaba focando nesse nível de detalhe que vai empurrando parcela expressiva, se não majoritária, da população para a clandestinidade. Sim. O sujeito lá, o trabalhador, ele tem uma necessidade, é urgente. O filho dele casou, eles engravidaram, vão ter filhos daqui a 9 meses. Sim. O sujeito tem que construir uma edícula lá atrás do terreno dele para o filho poder ficar com a família bem acomodado lá na área. Sim. Ele não vai. E para construir essa edícula, ele vai fazer um esforço hérculo. Ele vai, às vezes, trabalhar com as próprias mãos nisso, vai contar com ajuda, vai comprar o material aos pouquinhos. Mas ele tem 9 meses para terminar aquela obra. Sim. Ele não vai lembrar de, primeiro, submeter a burocracia, né, municipal para conseguir um alvará. Na maior parte dos casos, ele nem conseguiria, porque tem problemas de regularização do imóvel. E depois, assim, aquele projeto dele, aquela necessidade dele, não vai conversar com um código de obras tão minucioso, né? Sim. Em Florianópolis até houve um movimento de revisão parecido com aquele que a gente tem propagado por aí, mas eu acho que o diagnóstico, essa leitura, ela é bastante precisa. Se a gente quer trazer e resolver talvez um desse problema que é tão latente aqui pra gente em Florianópolis, que é a irregularidade, talvez a gente tenha que simplificar de fato. E aqui não só reduzir o número de artigos, mas também entregar um modelo que é mais fácil de aprovar, que dá maior liberdade para o sujeito atender suas próprias necessidades. Sim. Né? Mas isso é bem desafiador, né? Quer dizer, o que a gente está falando aqui é, de um lado, eu não quero uma norma tão prescritiva. Eu quero ela simples. Do outro, eu também não quero ela excessivamente subjetiva. Sim. Né? Eu tenho que dizer, eu tô aqui no meio, né? Entre uma cruz e uma espada. Então eu quero uma norma que seja objetiva, racional, que atenda os meus macro-objetivos estratégicos, e também não quero que ela seja cada caso um caso. Né? É aqui, nessa linha fina, que a gente tem que se inserir. Né? E é um baita desafio levar isso para a população, fazer a população entender, perceber quais são os benefícios, mobilizar a equipe técnica, os servidores públicos, para esse mesmo conceito. Servidores públicos, às vezes, isso a gente tem que fazer uma ressalva. Às vezes, o mesmo servidor que agora tu está solicitando, que convencendo que não deve haver um número mínimo de vagas de estacionamento no plano diretor, esse mesmo servidor, há 10 anos atrás, passava a sua vida emitindo pareceres, contando vagas e não aprovando projetos, porque ele não tinha o número de vagas necessário. Então, a mesma pessoa, o mesmo servidor fazendo. Então, é também uma quebra de paradigma que envolve também uma conscientização das equipes. Isso tudo é um processo, né? É um Isso processo que não tem fim, talvez. A cidade é para todos, tem que acomodar o interesse de todo mundo, tem que conseguir fazer, né, chegar a esse consenso possível. É isso aí. É um consenso possível, é a mínima conciliação, é entender que existem 3 ou 4 diretrizes que devem ser perseguidas. Por isso que é importante, de novo, não a vírgula da lei, mas a diretriz dela. Sim. A interpretação, tanto do agente privado quanto do público, tem que estar baseada naquelas premissas. Eu vou tomar todas as decisões na direção das premissas. Eu acho que esse que é um ponto que é relevante. Assim. Vou dar um exemplo. O uso misto tem um número de vagas de bicicleta. Inclusive, agora na normativa tem um tipo específico de bicicletário, que é evidentemente um excesso normativo. Evidentemente, não importa qual é o tipo de bicicletário que está lá. Né? O que importa? Uma estratégia de mobilidade de incentivo para a mobilidade some não motorizada. A não motorizada, determinados equipamentos de fruição, ter o uso em comum no mesmo trabalhar com o incentivo correto. Trabalhar com os incentivos corretos e os resultados esperados. Uhum. Né? Essas outras sujeirinhas, elas são só sujeiras. Elas não estão focadas no principal. O chanfro do canto da esquina ou o modelo do bicicletário
são excessos normativos. Isso a gente tinha que tirar. E isso ficou, né? Quer dizer, Ficou, mas eu acho assim, né, Marcelo? Somos otimistas, assim. Claro, o sem dúvida. futuro, ele é promissor. A gente vai aprendendo de novo, como a gente aprendeu no passado, com os nossos erros, e melhoramos, e aparamos algumas arestas. O processo melhorou, o produto melhorou. A tendência é que no próximo período... Há uma direção que está estabelecida, a gente né? tenha, né, Sim, um sem resultado um dúvida. pouco melhor, ou Sem bastante dúvida. melhor. Sem dúvida. Mas até lá, é fato, a gente está trabalhando com um sistema que fácil não é. Sim. Para projetos complexos, para construir uma casa, pode não ser tão desafiador, dependendo da circunstância. Agora, Sim. assim, para projetos complexos, esses que demandam investimento maior, todo cuidado é pouco. E a Sim. gente está sendo acionado, inclusive, muitas vezes preventivamente, para Claro. tentar entender, destrinchar, botar no papel, processar todas essas nuances. Sim. Né? Sim, os grandes equipamentos urbanos. Vamos pensar num estádio de futebol, o aeroporto. Há poucos anos fizemos um aeroporto novo, né? Esses objetos, eles precisam ser observados com rigor, né? Porque os impactos de inserção são brutais, né? Um shopping center, eles interferem em todo o contexto urbano, né? Mas a verdadeira demanda do cidadão não é o shopping ou o estádio de futebol. A verdadeira demanda é comezinha, é o seu comérciozinho de bairro que ele não consegue abrir, como tu falasses bem, é a edícula onde vai morar o filho que não está com... Quer dizer, não dá para inserir na mesma norma, na mesma régua, a edícula da casa do cidadão com o shopping center. Essa é uma coisa que eu acho que a gente vai ter que avançar bastante nos próximos cada anos. vez mais. A gente já fez um movimento nesse sentido, né? Sim. Com licenciamento por declaração, mas é algo Sim. ainda está a melhorar, né? Aprimorar o modelo. Sim. Marcelo, eu acho que era isso para uma primeira conversa introdutória. Possivelmente a gente vai fazer outros encontros desses, daí mais específicos para tentar... assunto que a gente pode passar 12 horas Exatamente, aqui muitíssimo obrigado. Imagina, eu que agradeço. Era isso, pessoal. Contamos com a audiência de todos nos nossos próximos episódios. Até mais.